Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos felizes, de estarmos aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, para prestar culto e adoração a Ele. Irmãos, vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu irei ler, os irmãos vão me acompanhar. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia e obrigado, Senhor, por este culto. Quebrando, ó Pai, os nossos corações para prestarmos, Senhor, a Ti um culto agradável. Um culto, ó Pai, que Te louve e engrandeça o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E obrigado, Senhor, porque temos em nosso coração essa chama viva, essa esperança, Senhor, sabendo que as Tuas promessas nunca falham. Obrigado pela Tua palavra, que nos reanima, que nos admoesta e que nos direciona. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a Tua palavra dia após dia. Nos abençoa, Senhor, que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nessa passagem aqui, o contexto dela era durante o reinado de Acaz. Então, Acaz ele foi rei de Judá. E durante o reinado dele, Deus concedeu a ele um sinal. Deus falou para ele pedir um sinal, que Deus ia conceder a ele. E Deus falou que podia ser qualquer sinal. Isso era uma forma de fazer com que Acaz perseverasse na fé em Deus. Mas ao invés disso, Acaz não quis pedir um sinal. E ainda disse que ele não tentaria a Deus. Só que pela resposta de Isaías, o que Acaz falou não passava de uma falsa modéstia ou de uma falsa piedade. Porque a Bíblia diz em Reis e Crônicas que Acaz fez o que era mal perante o Senhor. Acaz não foi o servo do Senhor. Mas mesmo que Acaz não tenha pedido um sinal, Deus falou que ele mesmo ia mandar um sinal, que é o versículo 14. Deus diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E qual foi o sinal que Deus escolheu? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, o sinal que Deus escolheu nos dar foi que uma mulher que nunca teve relacionamento com ninguém iria engravidar e ter um filho. Se não bastasse esse milagre, se não bastasse a demonstração do poder de Deus, esse filho não era qualquer filho, não era qualquer criança. Esse filho se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, a virgem ia conceber e iria nascer o próprio Deus encarnado. E o interessante é que quando Deus falou desse sinal, esse foi cerca de 700 anos antes de Cristo. A gente está acostumado a ter a Bíblia já inteira, com todos os livros aqui juntos. E às vezes a gente até pensa que é como se fosse um livro só. Mas a gente sabe que não é. A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos em épocas diferentes ao longo da história por pessoas diferentes, mas que falam sobre o mesmo assunto. São livros que falam sobre Deus, que falam sobre o homem, que falam sobre pecado, sobre justiça, sobre arrependimento e sobre Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé não é uma fé cega, como muitos nos acusam, os cristãos eles só têm fé em qualquer coisa, nada disso. A nossa fé ela é completamente racional. Ela vem da revelação direta do próprio Deus para nós. Mas apesar de ser uma fé racional, e ainda que a verdade esteja diante de nós, diante dos nossos próprios olhos, o ser humano ele não consegue crer por si só. Ainda que a verdade esteja na frente dele,
não consegue crer sozinho. É preciso que a graça de Deus transforme o nosso coração e tire essa cegueira espiritual que nós temos. Mas da feita que Deus age em nossos corações, nós enxergamos claramente a mensagem do Evangelho, as boas novas de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus enviou o seu Filho, que nasceu da Virgem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mostrando que o sacrifício foi aceito. E hoje nós podemos ter a viva esperança em nossos corações. Então vamos agradecer a Deus e vamos louvar a Deus de todo o coração. Vamos nos colocar de pé e vamos primeiro clamar a Deus que Ele nos abençoe e dizer que toda a glória seja dada a Ele. Vamos cantar Vem Derrama Paz.
alguém morra por um justo, quanto mais por um pecador injusto. Mas Deus provou seu próprio amor e enviou seu Filho para morrer por nós, vida de pecadores. Por isso que Jesus é o Rei da Glória. Vamos cantar isso neste momento. Santo Deus, amado Pai, somos gratos, ó Deus, por este privilégio de cantar os teus louvores, cantar a tua glória, exaltar o teu santo nome, Senhor. Obrigado por sermos servos escolhidos, pessoas que possam, Senhor, te engrandecer e te honrar. Seja assim, Senhor, conosco todos os dias da nossa vida e que nós possamos, ó Deus, no dia de hoje, este dia separado, este dia que é exclusivo para te honrar, ó Deus, que possamos executar um culto que te agrade, que faça com que o teu coração se alegre com os nossos louvores. Seja conosco, recebe o nosso culto e fala aos nossos corações através do pregador. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, conta-se a história de um pastor norte-americano chamado Henry Van. Um dia Henry Van foi convidado para dar os estudos em um colégio lá nos Estados Unidos.
mostrou, o diretor do colégio disse assim: eis aí um hino ao Senhor. Ele disse que esse hino deveria ser cantado junto com a música Hino à Alegria, que faz parte da Nona Sinfonia de Beethoven. E foi assim, juntando a mente de Beethoven e juntando a mente piedosa do pastor Ivan, que surgiu o hino 28 do nosso cenário, que é o hino Coroação, duas obras de coroa. E nós vamos cantar neste momento. Neste momento, podemos nos separar em classes, e a palavra está com o pastor.
Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que alegria poder vê-los aqui para poder adorar ao Senhor nesse dia que é chamado Dia do Senhor. Poder todos juntos, mais uma vez, tratar do livro de Gênesis. Chegamos, irmãos, no capítulo de número 23. Eu queria, então, tratar com vocês, desse assunto que o capítulo traz, que é a morte de Sara. Nós vamos, irmãos, então, proceder aqui à leitura. Nós vamos depois orar, vamos explicar o texto e depois fazer algumas aplicações desse texto de Gênesis capítulo de número 23 para os nossos corações. Vamos ler o texto? Diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te dará sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse da sepultura entre vós. Ora, Efrom, heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar? Obrigado, amado Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesta manhã de mais uma vez ouvir a tua santa palavra sendo prosseguida, sendo continuada, sendo pregada aos nossos corações, Senhor, pelo domingo de manhã, trazendo-nos alegria, Senhor, de conhecer como nós devemos caminhar na fé, porque houve um pai na fé, Abraão, teu servo. E nós agradecemos, Senhor, porque temos olhado para ele e temos, ó Deus, visto, Senhor, na tua palavra, como nós devemos proceder na nossa caminhada cristã. Por isso, Senhor, nos alegramos nesta manhã, exaltamos o teu nome, por essas lições profundas, amáveis, ternas, que brotam da tua palavra para o nosso coração. Que o Senhor, por favor, nos console aqui na nossa caminhada, Senhor, com essas verdades. Acalme o nosso coração, traga paz e nos abençoe. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O contexto, irmãos, do capítulo de número 23, se vocês estão bem lembrados e trazem isso à memória, é justamente os versos de número
20 a 24 do capítulo de número 22. Nós vimos domingo passado que esse texto, irmãos, que antecede o capítulo 23, é um período de transição. E Deus, inspirado pelo Espírito, e Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra, a partir da descendência de Naor, percebam que Deus, de alguma maneira, estava enviando notícias da sua parentela, porque logo em seguida nós vamos perceber que Sara morre, e era preciso então, irmãos, nessa transição, haver então uma preparação para o início da nova história, de um novo patriarca judeu, que daria continuidade à história da redenção a partir de Isaac. E nós percebemos que a principal personagem, nesse verso, dos versos 20 a 24, nesses 12 filhos que Naor tem, a principal personagem não é um homem, mas é uma mulher. Verso de número 23 vai dizer isso. Betuel gerou Rebeca. Então percebam que a personagem aqui está sendo preparada. E essa personagem, irmãos, ela é muito importante na história da redenção, porque ela virá a ser a próxima matriarca de Israel. Perceba então esse período de transição, isso aqui é proposital, nada nas Sagradas Escrituras é por um acaso. Tudo, irmãos, é coordenado pelo Espírito de Deus, e Deus está escrevendo a história da redenção do seu povo. E ele então vai mostrar aqui que a próxima matriarca que viria seria Rebeca. Olhem comigo, por favor, o que diz no capítulo de número 24, verso de número 67. Vejam comigo o que diz aí, vamos ler todos juntos? Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Percebam, irmãos, a preparação começa aqui, capítulo de número 22, verso de número 20 a 24, e vai terminar com o casamento de Isaac e Rebeca. E perceba que todo o propósito de narrar a morte de Sara, nós vamos hoje observar isso, era para mostrar que estava se dando início, irmãos, a continuidade da história da redenção através agora de Isaac e Rebeca. Percebam que ele foi consolado depois da morte da sua mãe. Percebam para onde Isaac levou Rebeca, sua esposa? Para a tenda da sua mãe, Sara. Percebam, irmãos, que todas essas nuances nos apontam para a continuidade da história da graça. Percebam que Deus, ele tem uma família, essa família, ela continua, é só um padrão. Deus não usa vários padrões, Deus está continuando o padrão da família da aliança que ele iniciou com Abraão. Então o objetivo, esse é o objetivo então de Moisés, de fazer essa transição da história de Abraão, está se findando um ciclo, e Moisés está mostrando isso para os seus primeiros leitores, que foram os judeus. Não somos nós. Então ele está mostrando. É uma transição, está se findando, perceba isso. Tudo está apontando então para uma vinda de uma nova geração. Moisés está escrevendo isso para que os judeus percebam essa continuidade que Deus dá na família da aliança. E nós chegamos, meus amados irmãos, então, no capítulo de número 23. Percebam, o capítulo de número 22 foi um capítulo, irmãos, extraordinário na vida de Abraão. Se nós pudéssemos, irmãos, pintar o capítulo de número 22, nós pintaríamos com cores vivas. É um capítulo que mostra o ápice de um homem na fé, sacrificando tudo para mostrar que ele ama a Deus e que nem o seu próprio filho poderia impedir ele de demonstrar que ele obedece a palavra e que ele quer viver mostrando que ele se sacrifica a tal ponto, de abrir mão de tudo nesta vida para Deus. Nós podemos pintar o capítulo de número 22 com cores vivas, muito espetacular,
porque aponta para Cristo, o sacrifício que Deus vai fazer do seu Filho no Calvário. Mas perceba, irmãos, agora nós vamos ter um capítulo de cores cinzentas. Um capítulo de cores, irmãos, desagradáveis. É uma cor de luto. Chegou, irmãos, na vida de Abraão, o momento em que ele vai perder a sua esposa amada. Irmãos amados, será que nós estamos preparados para a morte do nosso cônjuge, a quem tanto amamos? Capítulo de número 23 nos ensina como nos portar diante da morte do nosso cônjuge. Abraão, ele vai nos mostrar aqui, irmãos, a solenidade que há na morte daquele que é a pessoa mais importante que Deus coloca ao nosso lado para caminhar conosco até, irmãos, que um dia ele venha nos chamar. E como é que nós devemos nos portar? Percebam que a Bíblia trata de todas essas nuances da vida. Não há nada que a Bíblia não trate. E Abraão, essa história, aqui no capítulo de número 23, vai nos ensinar como nós devemos tratar, irmãos, a morte do nosso cônjuge. Como é que nós devemos proceder como crentes? O que a Bíblia nos ensina? Quais são os passos que nós devemos tomar? Claro que nós não queremos que o nosso cônjuge morra, né? Eu até quero ir primeiro do que a Sara. Mas ela não quer, ela quer que ela vá primeiro. Eu disse, não, eu quero ir primeiro. É difícil, é uma dor horrível. Eu não quero sentir isso. Né? Eu quero que ela me enterre. Quero ir logo na frente. Eu quero sentir isso. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é muito difícil. É uma dor horrível. Você enterrar o seu cônjuge. Mas Abraão vai nos ensinar aqui como nós podemos fazer isso de forma bíblica. Quero dividir o texto em 3 partes para ficar de maneira didática para a gente aprender nessa manhã. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí a morte, a história vai nos mostrar isso, né? A morte da matriarca de Israel. Verso 1 e 2, nós vamos ver a morte de Sara. Está aí no texto, o texto está apontando isso, a morte dela. Em segundo lugar, nós vamos ver aí, irmãos, o texto nos mostra isso, brota do texto, a negociação da sepultura da matriarca de Israel. Abraão vai lutar para poder comprar a caverna de Macpela. E em terceiro lugar, o texto vai nos mostrar isso também, o enterro que procedeu então logo após a negociação, né, dessa sepultura. Vamos olhar? Então, o texto, irmãos, é simples, nós vamos olhar para ele. Você vai perceber aí então essa história, tá bom? Vamos acompanhar? Permaneça com a sua Bíblia aberta. E diz assim, verso de número 1 e 2, nós vamos ver então a morte da matriarca de Israel. A primeira matriarca diz assim, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Perceba aqui, meus amados irmãos, que Sara, essa mulher, ela estava, irmãos, com 127 anos quando morreu. Isaac, seu filho, já estava com 37 anos. E todos nós conhecemos quem é Sara. Sara é essa personagem que veio a se tornar esposa de Abraão. Ela era sua meia-irmã. O texto de Gênesis, capítulo de número 11, verso 28 a 30, vai nos mostrar que ela era filha do mesmo pai, mas de mãe diferente. E essa mulher, irmãos, todos nós conhecemos. O livro de Gênesis não vai esconder a história de Sara, a sua personalidade. Não vai esconder, irmãos, que Sara era uma pessoa difícil. Sara era uma pessoa que teve algumas atitudes reprováveis. Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis. Sara, irmãos, empurrou seu marido para o adultério, para se deitar com a escrava, a fim de suscitar um filho para ela, né, fazendo com que a promessa de Deus fosse questionada. E a fé do seu esposo de que Deus ia mandar um filho da promessa, né, fosse questionada. Ela duvidou disso.
e colocou essa dúvida no coração do seu esposo. Eu não aguento mais. Você vai suscitar um filho dessa escrava, ela vai trazer para mim um filho. E empurrou seu esposo para o adultério. Nós vimos isso. É muito triste isso. Uma pessoa difícil. E nós vamos perceber, irmãos, que ela também foi cruel com Agar. Vai dizer no capítulo de número 16 que ela, tratou Agar com mão de ferro, pisou nela, a tal ponto dessa escrava sair correndo, ou embora para o deserto, porque não aguentou tantos maus tratos que sofreu por Sara. Sara também, ela era uma pessoa, irmãos, tão difícil, que ela riu de Deus e da mensagem angelical quando disse que ela teria um filho à velhice. Sara começou a rir de Deus. Imagine isso. E não somente isso, ainda discutiu. Quando Deus falou duro com ela e disse, você riu. Ela disse, eu não ri. Ainda discutiu com Deus. Imagine isso. Então, essa foi Sara. Mas apesar disso, irmãos, essa mulher, ela foi uma mulher que teve uma grande importância em Israel, a tal ponto do apóstolo Pedro escrever, 1 Pedro, capítulo de número 3, versos 7 a 10, de dizer que Sara era exemplo para todas as mulheres cristãs. Sara tinha os seus defeitos, como todas as mulheres têm. Mas essa mulher, vai dizer, chamava ao seu marido de Senhor, porque ela entendia que Abraão era profeta e príncipe de Deus. E ela tratava então seu esposo como se fosse Deus para a sua vida. E ela chamava de Senhor, sendo isso exemplo para todas as mulheres cristãs. Essa foi uma mulher também submissa, uma mulher que andou nos caminhos do Senhor, que acompanhou o seu esposo, que recebeu o filho da promessa no seu ventre, Isaque. Essa foi uma mulher abençoada. Ela era uma mulher estéril que viu o milagre de Deus no seu ventre. Essa mulher foi uma mulher, irmãos, que teve experiências riquíssimas com Deus. E nós percebemos aqui que também na sua relação conjugal era uma mulher fiel, era uma mulher zelosa, era uma boa mãe, era uma boa esposa. Nós percebemos, então, que essa foi Sara. Nós vamos perceber, então, aqui no caput do capítulo, nesse verso de número 1 a 2, que Moisés, ele vai então, irmão, descrever para nós a idade com a qual Sara morreu e o local em que ela veio falecer, aonde eles estavam. A família estava onde? Abraão era peregrino. Por onde ele estava? Perceba então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Moisés disse que ela morreu com quantos anos? 127 anos, em ditosa velhice. Era uma velhinha, cabelos branquinhos, muito bonita. Essa mulher, uma beleza extraordinária, que na sua velhice encantava os homens, a tal ponto de Faraó e depois o rei dos filisteus, Abimeleque, querer casar com ela. Percebe, irmãos, essa mulher morre em ditosa velhice, linda, como uma branca de neve, deitada, linda, cabelos brancos, morre em ditosa velhice, 127 anos. E percebam aí, então, que essa mulher, ela vai, irmãos, morrer aonde? Qual é o local? No verso de número 2 vai dizer, morreu em Kiriat-Arba, que é Hebrom. Kiriat-Arba significa, irmãos, em hebraico, cidade de Arba. Se você ler Josué, capítulo de número 14, verso 15, você vai perceber que esse Arba era descendente dos gigantes. E foi ele quem fundou essa cidade. Essa cidade, irmãos, é Hebrom. Todos nós sabemos que Hebrom vai ter uma importância na história de Israel, porque Davi governou durante 7 anos naquela cidade. Antes de ser rei e unir Israel, o Israel unificado, debaixo do seu domínio como rei. 7 anos governou, precisamente, 7 anos e 6 meses governou
Davi em Hebrom. 2 Samuel, capítulo de número 2, verso 11, você vai ver isso. Então percebam a conexão, tudo tem conexão. Percebam, irmãos, aonde Sara morreu, percebam, tem conexão com a história, irmãos, de Israel. Tudo vai apontar. Percebam as ligações. E você vai perceber então que ela morreu em Kiriat Arba, em Hebrom, na terra de Canaã. Na terra de Canaã. Essa terra ainda era dos cananeus. Ainda não havia sido conquistada pelos judeus. Era a terra dos cananeus. Ela morreu ali. E vai dizer, irmãos, que essa mulher, ela foi enterrada, né, na capela, na caverna de Macpela. Macpela significa duas cavernas. Todos os patriarcas, eles foram enterrados naquela caverna. Naquele terreno que Abraão comprou, eles foram enterrados lá, na caverna de Macpela. Perceba a importância, então. Hoje, se você olhar no mapa, Kiriat Arba, né, Hebrom, ela está ali no meio do Mar Morto, naquela região, no meio do Mar Morto. Hoje é a atual Cisjordânia. É por ali. É quando nós formos fazer uma viagem turística para lá, né, nós vamos marcar aqui, aí todos pagam a passagem, pago a minha também, aí eu levo vocês lá, para vocês conhecerem, né? E a gente visita o Mar Morto e a caverna de Macpela, existente até hoje lá, aonde Sara, Abraão, né, Jacó, né, foi enterrado, eles foram enterrados ali. E perceba então, isso aqui é frisado para que nós percebamos. E, em terceiro e último lugar, irmãos, finalizando esse primeiro momento de morte, né, percebam então que ele estava em Kiriat Arba, Abraão estava peregrinando, né, ele desce do monte, vai para Berseba, do monte com seu filho Isaque, e ele então vai para Kiriat Arba. Perceba então que Abraão está ali, e de repentemente ele ouve um grito. Alguém, quem sabe, entrou, né, na tenda de Sara e vê Sara estendida. Não sabemos as causas da morte de Sara. Fato é que ela estava lá, deitada, né, sem vida. Abraão então corre, entra, né, dentro da tenda de Sara e vai dizer, irmãos, que Abraão, verso de número 2, parte B, veio a lamentar Sara e chorar por ela. Naqueles dias, na cultura antiga, era comum, irmãos, o corpo ficar estendido no chão. Estendido. E as pessoas, então, não tocavam. E eles se ajoelhavam. Né? Era comum rasgar as vestes. Era comum arrancar os cabelos da barba, né, da cabeça. E haver grande pranto. Naqueles dias, hoje nós, ao velarmos uma pessoa, nós colocamos num caixão de madeira, colocamos umas flores, né, umas velas, né, alguns fazem isso, né, mas naqueles dias o processo era de dor, a pessoa sentia dor, né, ela rasgava as suas vestes, ela arrancava os cabelos da barba, da cabeça, era dor, e ele queria sofrer dor e mostrar o seu lamento, e que todos vissem que ele estava lamentando. Se você olhar para Gênesis, capítulo de número 50, quando Jacó morreu, nós vamos ver que eles prantearam Jacó, irmãos, o pranto era de 30, 40 dias. Era muito tempo, pranteando, chorando. Era uma dor. Percebam, irmãos, que há uma fase de luto. 30 dias, 40 dias para enterrar a pessoa. Era uma fase de luto, de compreensão disso, de entendimento que a pessoa se partiu. E as pessoas queriam ficar próximo, ver, olhar, 30 dias, 40 dias chorando morto. Imagine isso, havia uma preparação do corpo, até que essa fase do luto fosse compreendida, e eles então enterravam o morto. Abraão, irmãos, ele veio a lamentar, um lamento profundo, triste,
Ele encontrou sua esposa morta. E ele então veio a chorar por ela. Cores cinzentas, triste. Um dia terrível para Abraão. Já na velhice, sua esposa veio a falecer. E aí, irmãos, o texto continua. Capítulo, a partir do verso de número 3. Nós vamos ver aqui então a segunda parte desse texto. É a segunda maior, é a parte maior do capítulo de número 23, vai do verso 3 ao verso 16. E vai dizer então, a expressão que você encontra aí é a seguinte. Verso de número 3. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et. Não sabemos quanto tempo, irmãos, ocorreu aqui, mas fato é que Abraão se levantou. Significa que o tempo de luto, o tempo de chorar, de lamentar, havia então cessado para Abraão. Ele havia entendido que a sua esposa morreu. Então, depois de lamentar, de chorar, vai dizer aqui, levantou-se Abraão. Ele se levantou. Ele equilibrou suas emoções. Ele se colocou num estado de sobriedade agora. A sobriedade veio. Ele se levantou. E ele então, deixou o corpo da sua morta ali no chão. Ele se aprumou, se vestiu, ele se preparou. E ele aqui, irmãos, então vai andar para a segunda parte do texto, que é justamente para negociar a sepultura da sua morte. Acompanhe comigo aí, por favor, essa negociação. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí Abraão, então, expondo a sua condição de estrangeiro. Veja aí, por favor. O que ele disse aos filhos de Et, que moravam ali na cidade de Arba? Sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Percebam que um estrangeiro, ele não tem posse de uma terra. Somente os filhos naturais daquela terra, eles tinham, irmãos, o direito, a titularidade da propriedade da terra. Então percebam que Abraão, olha a atitude dele. Ele se humilhou. Ele vai dizer, eu reconheço que eu não tenho posse daqui. Eu não tenho nada. Eu sou estrangeiro. Mas, por favor, vejam só, ele diz, dai-me. É como se fosse, irmãos, ele dizer, por favor, me dê. Eu tenho que enterrar minha morte. Onde é que eu vou enterrar minha morte? Eu não tenho terra aqui. Me ajuda a me enterrar minha morte. E vai dizer aí, então, qual foi a resposta dos filhos de Et. Responderam os filhos de Et, Abraão, dizendo, ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa de nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te dará sepultura para sepultares a tua morta. Percebam, irmãos, aí que os filhos de Et, eles reconhecem que Abraão não é um mero estrangeiro. Eles possivelmente já tinham ouvido, irmãos, da história de Abraão, de como esse homem, ele conseguiu vencer uma confederação de 5 reis. Esse homem tinha relações com o rei de Jerusalém, que era Melquisedeque, e ele tinha favor dos reis dos filisteus. Esse homem não era um homem comum, um homem qualquer. Ele tinha um exército de 318 homens. Abraão era um homem poderoso. E percebam que os filhos de Et não são tolos. Eles vão dizer, tu és príncipe de Deus. Possivelmente, irmãos, eles reconheceram que Abraão era um servo de Deus. Eles reconheceram que tinham algo a mais na vida de Abraão. Abraão não era qualquer um. A sua presença impactava a vida das pessoas, a tal ponto de eles dizerem, tu és um grande chefe militar. Eles não disseram isso. Eles disseram, tu és um grande príncipe de Deus entre nós. Nós somos felizes por ter a tua presença aqui, porque aonde Abraão estava, a terra era abençoada por Deus. Percebam que eles reconhecem isso. E eles vão aqui usar, irmãos, claro, de uma linguagem metafórica. Percebam que dar uma sepultura, um campo, um terreno, era algo que
não se fazia, né? Percebam que eles estão usando aqui uma linguagem metafórica, né? Toma qualquer sepultura em qualquer lugar, ninguém vai fazer questão, não tem problema nenhum. Percebam aqui, irmãos, a conversa que eles têm, né? É como se eles dissessem assim, hoje, né? Você recebesse alguém na sua casa, e aí essa pessoa, né, vem visitar você, você recebe, acolhe com uma alegria, né? E aí vai chegando de noite, 10 da noite, 11 da noite, e você já com sono, amanhã você tem que acordar cedo, né? E a pessoa lá na sua casa da meia-noite, e você, né, querendo já despachar a visita, né? Não sabe como, e a pessoa querendo ficar, e aí a pessoa, até lá pelas tantas, a pessoa diz assim, eu acho que eu vou embora. Aí você, como um bom hospitaleiro, você vai dizer, não, ainda está cedo. Meia-noite, com sono, cansado, querendo trabalhar. Aí você diz, não, ainda está cedo. Então, percebam que é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Eles sabem, e Abraão sabe, que não tem direito à posse de terra. E eles vão ser gentis aqui. Toma qualquer terra, qualquer lugar, pega. E aí perceba então o que Abraão vai dizer. Verso de número 7. Então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ele vai dizer, olha só quantas vezes, irmãos, essa expressão ouve-me, ela se repete. Ouve-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madê pelo preço devido em posse da sepultura entre nós. Percebam que Abraão, ele não vai ser aqui descortês, ele sabe, né, que ele não tem direito à terra, então ele vai dizer, me dá pelo preço devido. Perceba aí, então, a continuidade. Eles vão chamar Efron. Percebam que eles estão na porta da cidade, onde havia, né, o conselho, onde se reunia para tratar questão de propriedade. Verso de número 10. Ora, Efron o Eteu, sentando-se, percebam que Abraão vai dizer, manda dizer a Efron. Efron então é comunicado e eles vão para a porta da cidade. Ora, Efron o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade, percebam que Moisés registra aqui que os filhos de Et estavam como testemunhas da negociação, porque de repente, lá pela frente, se Abraão não paga, se é de graça, né, lá pelas tantas, lá o povo de Kiriat Arba diz, me dê, eu quero o campo. Não é mais seu. Percebam que Abraão, ele foi cauteloso. Ele vai para a porta da cidade, reúne os filhos de Et. Percebam que todos aqui estão vendo, quem está passando pela porta da cidade. Abraão está dizendo, vocês estão vendo, vocês são minhas testemunhas. E ele vai dizer aí, irmãos, olha só. Verso de número 10, diz assim, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da cidade, verso 11, de modo nenhum, meu senhor, Efron falou para Abraão, ouve-me, olha só de novo, ouve-me. Ouve o quê? Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve, mais uma vez, olha só, a linguagem, irmãos, que Abraão usa aqui, cortês, humilde, ele vai dizendo, ouve-me, eu não quero brigar, ouve-me, peço-te. Ele vai dizer, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, olha só, irmão, mais uma vez, de maneira metafórica aqui, né? Mais uma vez, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata
que é isso entre mim e ti? Não é nada. Ele estipula o preço, mas não é nada. Se você quiser, não me pague. Né? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, Efron pesou-lhe a prata, de que esta ele falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, todos os que entravam pela porta, todos e de todos os que entravam pela porta da cidade. Olhem só, nós vamos ver aqui irmãos, nesse tratamento, nesse processo, Abraão, irmãos amados, ele está conquistando mais um pedaço de terra na terra dos cananeus. Percebam que Abraão, ele compra o poço de Abimeleque. No capítulo de número 21 você vai ver isso. E agora ele consegue mais um pedaço de terra, agora em Kiriat Arba. Percebam que a promessa de Deus, irmãos, de que essa terra dos cananeus será um dia da sua descendência, está passo a passo sendo cumprida. Abraão não vai ver a totalidade dessa promessa, ele vai saudar essa terra, mas percebam que por pedacinho e pedacinho, esse homem vai negociando, e esse homem vai conseguindo partes da terra de Canaã para a sua família, a família da fé, a família da aliança. Percebam que quem vai ser enterrado ali, irmãos, são os patriarcas, eles vão ser enterrados naquela capela. Perceba então que Abraão ele vai conseguindo isso com muita cadência, né, com muita paciência, ouve-me, né, e ele vai conseguindo, pela graça de Deus, então, conquistar tudo isso. Vamos para a terceira parte do texto? Vamos finalizar nessa manhã? O texto, o que é que diz? Em terceiro lugar, nós vamos ver aí o enterro. Como foi o enterro? Como aconteceu? Como procedeu o enterro de Sara? Vamos ler todos juntos? Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a mãe, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Aqui se encerra, irmãos, então o texto. Nós vamos perceber que Moisés, ele conclui o texto apontando para os judeus, né, para aqueles que vão ser os primeiros leitores, eles dizem, olha, Abraão, o nosso pai na fé, comprou, é por posse, é seu direito, direito dos judeus, aquele campo, aquela caverna que está em Kiriat Arba, né, fronteiro a Manre, está lá, aquele campo é de posse dos patriarcas, dos judeus. E se você perceber, é para ali, irmãos, é lá que vai ser enterrado todos os patriarcas, eles vão ser enterrados ali. Perceba então, que eu quero concluir nessa manhã dizendo isso. Todos os filhos na fé de Abraão devem preparar o seu coração para momentos terríveis na sua vida. E um desses momentos terríveis é a perca, a perca do cônjuge amado. E nós vamos perceber aqui, irmãos, com essa história, que o pai da fé, Abraão, ele teve um comportamento plausível com a fé, o amor, o respeito pelo cônjuge falecido, dando uma sepultura digna da sua morte. E isso aqui nos demonstra e nos aponta algumas atitudes que nós devemos ter quando o nosso cônjuge falecer. O que Gênesis, capítulo de número 23, nos ensina? Quero que você leve isso para o seu coração. Eu quero fazer aqui algumas aplicações na nossa vida. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos aí? A tristeza
Em primeiro lugar, a tristeza da morte vai alcançar a sua vida. Se prepare para isso. Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz, vamos ler? Abra comigo a palavra de Deus para lá. Romanos, capítulo de número 5. Nós já conhecemos esse verso decorado, todos nós já conhecemos. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, irmãos. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. O que Paulo, irmãos, fala? O que é o estado natural? O que acontece conosco por causa de Adão, nosso pai? Vamos ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa do pecado na nossa vida e no estado de pecado corrompido que vivemos, cada dia que passa, irmãos, nós não completamos um aniversário, é menos um dia de vida, nós estamos caminhando para a morte. E nós temos que entender, isso vai, irmãos, é o ciclo natural da vida. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E a dor, irmãos, da morte, ela vai alcançar todos os servos de Deus, todos os homens, e os filhos de Deus também passarão por essas dores aqui na vida. Nós encontramos, irmãos, uma teologia triunfalista que vai dizer que servo de Deus não fica triste, servo de Deus não adoece, servo de Deus não passa problemas, servo de Deus é sempre feliz. Não. Percebam que o Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo de número 16, verso 33, que no mundo nós passaremos por aflições, e parte dessas aflições são tristezas. E uma dessas tristezas, irmãos, além dos sofrimentos ordinários, é a tristeza da morte. Nós vamos um dia passar por isso. E nós temos que preparar o nosso coração para isso. São tragédias familiares que estão acontecendo nesse tempo de pandemia. Muitas famílias estão perdendo seus familiares. Pessoas, que estão vendo a sua família diminuir, seus parentes diminuírem, porque esse vírus maligno, satânico, demoníaco, é terrível, tem cefado a vida das pessoas e tem trazido tristeza. E tem famílias de crentes, irmãos, também que estão passando pelo luto. Então, tudo isso, irmãos, faz parte da vida cristã. A alegria faz parte, e também as tristezas. Mas, em segundo lugar, eu queria perceber com você nesse texto uma outra aplicação que é mais própria para a vida conjugal, para a vida familiar. Vamos ler todos juntos? Mais uma vez, há uma solenidade. O que diz o Salmo de número 116? Vamos ler? Olha o que a palavra do Senhor Deus diz. Vamos ler juntos? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos amados, se para Deus a morte dos seus filhos aqui na terra é preciosa, é valorosa, tem um valor. Percebam que a Bíblia, ela tem que nos mostrar, irmãos, a teologia de como nós devemos nos portar diante da morte. E percebam que a morte também do nosso cônjuge deve ser uma morte preciosa. Irmãos amados, aprendemos com Gênesis 23 que a morte, irmãos, do nosso cônjuge deve gerar uma solenidade. Nós devemos, irmãos, lamentar, nós devemos chorar, esse é o momento para nós fazermos isso. Abraão, irmãos, ele lamentou e chorou, porque ele perdeu aquela que caminhou com ele durante toda a sua caminhada de fé. Irmãos, e perder um cônjuge significa que você deve ter um tempo de luto e passar por esse momento solene
E nós devemos respeitar os sentimentos daqueles que perdem o seu cônjuge. Nós devemos entender, você que já passou por isso, né? Perdeu seu cônjuge, ou que ainda vai passar por isso, que realmente há um período de luto e que você tem que respeitar isso. Né? Não é de uma hora para outra que acaba o sofrimento, a dor, a angústia, a falta de paz, a solidão, né, no leito matrimonial, não. Há um tempo para isso. Há uma solenidade disso. Você tem que viver isso, né, curtir isso. Tem que passar. É um momento solene na vida da pessoa perder o cônjuge. Mas o ensino bíblico, irmãos, nos ensina, né, e é isso aqui que eu queria frisar para vocês, que há um momento de se levantar. Percebam que Abraão lamentou, chorou e se levantou. Nós não podemos ir para outro extremo, onde muitas pessoas que perdem o cônjuge, né, estão precisando se tratar com um psiquiatra, com um psicólogo, porque não consegue superar a dor da perda, não consegue levar a sua vida adiante, preferem pular no caixão também e morrer. Não é assim. Há um momento em que a pessoa, ela deve realmente passar por isso, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos traz consolo. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor, e no Salmo de número 23 nós encontramos consolo para continuar a vida. Após a morte, nós estamos com vida, e a nossa vida não pertence a nós, não pertence ao nosso cônjuge morto, e nós não devemos estar arraigados, presos à sepultura. Mas nós devemos nos levantar. Abraão se levantou e nós devemos nos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor ainda quer com a minha vida? E o Senhor então vai nos pastorear como suas ovelhas. E Ele vai nos levar a pastos verdejantes, vai nos levar às águas tranquilas e vai trazer paz à nossa vida. O Senhor é o nosso bom pastor e nos traz consolo em meio às tragédias familiares. Ele não vai nos abandonar e Ele vai nos levantar. E Ele vai nos fazer continuar a viver e a ter objetivos, e a servir o seu reino, a servir o seu evangelho. Percebam, irmãos, que há uma solenidade na morte do cônjuge. E nós devemos perceber isso, respeitar isso, né, até o momento em que Deus então vai nos levantar e vai nos fazer continuar a vida. Tudo isso deve ser respeitado, né, como um propósito divino para nós, porque a vida é um propósito divino, a vida não nos pertence, a vida é um plano de Deus, a nossa história não é nossa, é a história de Cristo, a história do Evangelho, a história de Deus na nossa vida. E é Deus então quem vai dizer como é que nós devemos, irmãos, viver isso. Eu queria dizer isso para vocês nesta manhã. Vamos respeitar aqueles que perdem seu cônjuge, vamos ajudar, vamos orar por eles, vamos trazer palavras de consolo. A igreja deve fazer isso, até o momento em que a pessoa então vai se levantar. Vai dizer: equilibrado, sóbrio, vou continuar minha vida. São períodos, uma solenidade nisso. E cada um tem o seu tempo. Nós devemos ter paciência, e condoer e ajudar. Terceiro lugar, vamos ver aí? Leamos todos juntos, o que é que diz? Todos juntos, mais uma vez? Há uma solenidade no enterro do cônjuge amado. Eu queria dizer isso para vocês, irmãos. Há pessoas, né, que têm uma mentalidade de que morreu, acabou tudo, né? Morreu, acabou. Não acabou. Não acabou. Percebam que pelas Sagradas Escrituras, o Pai da nossa fé nos ensina que não acabou. Nós devemos honrar o nosso cônjuge morto, tanto em vida quanto em morte. Percebam que se fosse acabou, né, Abraão tinha cavado um buraco e tinha enterrado a sua morte. Mas ele não fez isso. Ele fez isso com extrema
consciência de que ele deveria honrar a sua morte. E ele fez com pompa. E ele fez, irmãos, é, com um processo que nos mostra que o cônjuge deve ser honrado tanto em vida quanto na morte. Vai dizer aí que ele usou tudo que ele tinha, ele pagou 400 ciclos de prata. Se fosse cobrado mais, ele daria mais, ele pagaria mais. Ele fez isso para honrar a sua morte. Percebam, essa é uma atitude que nós vamos ver também no próprio Deus. Abra comigo para Marcos, capítulo de número 15, verso de número 42 a 47. Veja, irmãos amados, o que diz aí? Vamos ler todos juntos. O que acontece depois do que o Senhor Jesus Cristo, ele morre na cruz? O contexto aqui é a morte de Cristo na cruz. Naqueles dias, pela lei romana, aquele que era crucificado no madeiro não podia ter enterro. A família não podia enterrar o seu morto, aquele que morria na cruz. Por isso que o monte do Gólgota era conhecido como o Monte da Caveira. Por quê? Porque o corpo ficava ali, na intempéries do templo, se deteriorando, comido pelos animais, até virar caveira, esqueletos. Por isso que ali era o Monte da Caveira. Mas perceba, irmãos, o que vai acontecer aqui? Vejam comigo, por favor, verso de número 42 diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, da véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato, admirando-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Perceba, irmãos, que o Senhor Jesus, ele morreu e foi colocado no túmulo de um rico. Era um túmulo cavado, irmãos, na pedra, para um rico. José Arimateia era homem de posses e foi colocado uma pedra muito grande na boca do sepulcro. Era rico. Jesus foi enterrado entre os ricos, mesmo não tendo nada, nenhum dinheiro. Percebam que Deus, como Deus tratou o seu filho, sepultou em sepultura de rico. Perceba, irmãos, aqui essa teologia por trás da morte. Nós temos, irmãos, que entender que há uma dignidade no enterro, em sepultar os nossos mortos. Irmãos, que alegria foi ver aqui, né, nessa igreja, o nosso irmão fazendo todo esforço para trazer a sua morta lá do sul, para ser enterrada no norte. Ele disse: eu quero enterrar a minha morta aí, em Belém. E ele fez todo esforço. Percebam, irmãos, o esforço de um homem que quer respeitar o pedido da sua esposa, pediu isso, morreu lá no sul, foi enterrado aqui. Nós percebemos então a dignidade que essa pessoa conferiu a sepultura da sua morte. Isso é lindo. E a gente pode chorar junto e dizer: faça isso. Se você tem condições, faça isso. Mostre o valor que a pessoa tinha para você. Isso mostra a dignidade, irmãos, e a beleza do cumprimento dos votos. Percebam que nós terminamos os nossos votos com o nosso cônjuge quando? Como é que nós falamos quando casamos? Você promete, ser fiel, até que a morte os separe? Sim. Então essa fidelidade até a morte, até a sepultura. E aí então você cumpriu os seus votos. Isso é belo. Há uma beleza nisso.
É uma beleza ver Abraão, ouve-me, por favor, eu suplico, sou estrangeiro, me ajuda, eu quero enterrar minha morta. E Deus abençoa. E Deus abençoa. É bonito isso. É lindo. Eu já fiz um compromisso comigo mesmo. Eu quero enterrar a minha morta. Eu vou para o cemitério, vou pagar o cemitério, né? Aí ver os coveiros com a pá. Ei, peraí. É minha morta. Me dá a pá. Eu vou pegar a pá, eu vou enterrar a minha morta. Não vou deixar ninguém enterrar. Eu vou chorar, né, eu enterrar, né, e eu vou dizer, né, logo mais estarei contigo aqui e nos céus. Né, mas eu vou até o último momento, né, dizer o quanto eu amava a minha esposa, né, se isso acontecer. Né? Então, eu acho que a consciência bíblica, o que a gente vê, irmãos, nos leva a tomar compromissos e atitudes. Esse texto fez isso comigo. Tem que gerar isso. A palavra de Deus tem que gerar votos, compromissos, atitudes, né, para com a nossa família, nosso cônjuge. Né? Percebam que esse é um texto fúnebre e que nos ensina como nós devemos fazer as coisas. E isso começou a palavra de Deus, né, a falar no meu coração, e eu disse, né, eu vou enterrar a minha morte. Não vai ser ninguém. É o meu compromisso, né, com a minha esposa e diante de Deus, diante da igreja. Eu vou fazer isso. Vai gerar isso em mim. Gerou isso em mim. Então perceba que a palavra de Deus, o Espírito Santo, tem que ir nos movendo, né, em direções, atitudes práticas. Né, isso foi o que falou o meu coração. Mas eu quero finalizar, irmãos, né, já me estendendo um pouquinho nesta manhã. Quarta lição. Vamos finalizar? Vamos ler aí todos juntos? A morte como término do casamento. Vamos ler mais uma vez? A morte. Irmãos, para finalizar, eu queria dizer isso para vocês. A morte é o término do casamento. Percebam aqui que Abraão, ele vai ficar viúvo, vai entrar no estado de viúvo. E o casamento, irmãos, ele só termina quando o cônjuge morre. Pelas Sagradas Escrituras, só há dois motivos para um novo casamento. O primeiro deles, né, é justamente a morte. Nós estamos vendo aqui. Lá em Mateus, capítulo de número 19, verso 4 e 6, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, irmãos, que só pode haver um novo casamento se houver relações sexuais ilícitas. Ou seja, um laço matrimonial, ele só pode ser rompido quando o cônjuge adultera e tem um outro laço matrimonial com outra pessoa, sexual. Então, a Confissão de Fé de Westminster vai dizer que se a pessoa adultera, ela então está fazendo com que, né, o seu cônjuge morra para ela, porque o laço foi rompido. É como se a pessoa estivesse morta, né, para ela. E o Senhor Jesus vai dizer que é nessa circunstância também, né, que pode haver um novo casamento. E o apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 7, 39, ele vai dizer isso. Para quem, né, é viúvo, entra no estado de viúvo, perde o seu cônjuge, então pode casar de novo? Pode. Mas ele vai dizer, eu digo, no Senhor. Não case com alguém ímpio, pagão, descrente, mundano. Case no Senhor. E é isso que vai acontecer com Abraão. O que aconteceu com Abraão? Gênesis capítulo de número 25. Vamos ler aí? O que diz? Gênesis capítulo de número 25. Depois de chorar, lamentar, levantar, o que fez Abraão? Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Mediã, Isbaque e Sua. Perceba então que essa mulher deu 2, 4, 6 filhos ainda a Abraão. Então, irmãos, a morte, né, ela é uma das cláusulas para o término do casamento,
e aquela que vai, então, permitir você casar de novo. E eu queria dar uma palavra aqui para você que já é casado, que você entenda que você não pode matar o seu casamento. Porque tem muitos que estão matando o seu casamento, matando os sentimentos, né, que deveriam nutrir pelo seu cônjuge, né, e muitos dizem, pastor, o amor acabou. O que você diz para alguém que está querendo se divorciar do seu cônjuge, matar o seu casamento e diz, o amor acabou? Essa pessoa está querendo destruir o seu matrimônio. Tem, então, jovens, né, que por causa dos problemas conjugais entram no casamento, não sabem o que é o casamento. Há pessoas também que chegam, né, na meia-idade, pessoas já com filhos, e estão matando o seu casamento. Às vezes, né, já estão separados de corpos dentro de casa, já não sabem mais o que é uma vida entre quatro paredes, estão exaurindo, estrangulando os sentimentos, né, de amor, de afeição, de ternura, e estão matando o seu casamento. Malaquias, irmãos, capítulo de número 2, verso 14 e 16, vai dizer que o Senhor, Ele é testemunha do nosso casamento. E que o Senhor, Ele odeia o divórcio. Então eu queria dizer para você nessa manhã, você também tem todas as condições de matar o seu casamento, de estrangular o seu casamento. E eu sei que você, por natureza, como eu também sou, e eu tenho essa capacidade, né, de gerar um divórcio, de nos separar do nosso cônjuge. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não quer isso. Todos os dias, eu sei que vai pintar na sua cabeça, o diabo vai colocar isso, os seus pecados vão colocar isso no seu coração. Quem sabe não todo dia, mas naqueles momentos de crise, naqueles momentos de desavença, naqueles momentos de crise financeira, naqueles momentos de discussão, de dizer, eu vou embora, ou de dizer, vai embora. Não fale isso, nunca fale isso. Pare de pensar isso. É o diabo que coloca isso na nossa mente. Só há uma maneira de nós nos separarmos do nosso cônjuge. Coloque isso de uma vez por todas no seu coração e na sua mente. É com a morte. É assim que acaba o casamento. E o outro pode dizer para você, eu não quero mais você. Você vai responder, eu quero você, porque Deus me mandou ficar do seu lado, Ele é testemunha, Ele odeia o divórcio, eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Não, mas eu vou embora. Não, você não vai. Vou amarrar você no pé da cama. Você, mas o amor acabou. Não, então bora começar de novo. Começa de novo. Vai me amando, vai me cheirando de novo. Vai me beijando de novo. Vai começar tudo de novo. A gente vai começar. Não acabou? Então bora começar de novo. Começa de novo. E vão se cheirando de novo. Né? E começa de novo. Então, irmãos, todas essas argumentações para acabar um casamento, isso é argumento de pessoas que não têm Deus, que não querem viver o Evangelho, que é um Evangelho de perdão, de reconciliação e de paz. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu não encontro outro Evangelho. O Evangelho não é de confrontação e de separação. O Evangelho é de pacificação e de trazer paz. Esse é o Evangelho de restauração. Quebrou, restaura de novo. Magoou, perdoa de novo. Esse é o Evangelho de Jesus. É assim que nós devemos viver. Só há um meio, né, de nós terminarmos o casamento. E esse meio é pela morte. Pessoas casadas só podem terminar o seu casamento pela morte, até que a morte os separe. É assim. Então, o mundo, eles matam, eles estrangulam o seu casamento de propósito, propositalmente. Eu conheço pessoas que empurram, né, o seu cônjuge para o adultério. Eles até apresentam as pessoas para poder adulterar, para poder acabar com o casamento. Mas nós não somos assim. Nós
irmãos, fazemos o contrário. Nós apresentamos meios para nos continuarmos nos amando, né, até que a morte nos separe. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Feche os seus olhos. Oração. Peça a Deus força, né, para que você mantenha o seu matrimônio firme. É o seu maior matrimônio, é o seu casamento. Não é bem, não é carro, não é nada. É a sua família. E peça a Deus ajuda também para que você possa honrar o seu cônjuge, não somente em vida, mas também na morte, para que todos vejam isso, quanto você amar o seu cônjuge. Vamos orar?